Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí participando. Hoje é a lição número 5 e você que não se inscreveu em nosso canal, por favor inscreva-se no nosso canal, deixe sua curtida. Aqui quem vos fala, eu vou irmão em Cristo, professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os irmãos. Hoje o tema da nossa lição é a autoridade e o poder demonstrados por Jesus. Nosso texto áudio está em Lucas 4:36. E veio o espanto sobre todos e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Tá? Lucas 4:36. Falando este texto acerca de Jesus, né? Como ele tinha autoridade, ou seja, ele mandava que os demônios saíssem e eles saíam. A verdade aplicada nos diz que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus não esteja limitado apenas em receber e vivenciar o seu poder, mas também a sua autoridade sobre nós. Ou seja, nós recebemos a autoridade do Senhor. Ótimo, uma bênção a gente usar essa autoridade para expulsar os demônios, mas também que o Senhor seja autoridade sobre as nossas vidas. É isso que está dizendo, que nós temos relacionamento com Deus. Vimos 3 objetivos: primeiro, mostrar os aspectos da autoridade de Jesus, depois apresentar a autoridade demonstrada por Jesus e depois revelar o alcance da autoridade de Jesus. Nosso texto de referência está em Lucas 4:32 e 36 e depois Lucas 7, versículos 7 e 8. Você lê que eu já vou para a introdução. Vamos então nesta lição, veremos nesta lição algo que surge no início do ministério de Jesus quanto ao exercício de sua autoridade espiritual. Esse é o ponto que vamos estudar nesta lição. O que é autoridade? A fonte da autoridade de Jesus. E Jesus que tem toda a autoridade. Veja, a autoridade de Jesus Cristo é um dos assuntos mais notáveis no Evangelho de Lucas. Lembramos a você que nós falamos em outras lições que Lucas nos apresenta Jesus homem, tá? E mesmo sendo Jesus 100% homem, ele tem autoridade. O Pai lhe deu autoridade. Tá? Isso que nós vamos estudar aqui, como funcionou ou como funciona a autoridade de Jesus. O que é autoridade? Vendo no grego a palavra autoridade, exousia, seria poder sobre pessoas e coisas, ou seja, um domínio, um governo, né? Então, alguém que recebeu, tá, esta autoridade, ok? Deus tem autoridade absoluta e restrita. No caso de Deus, tá, ele não recebe de ninguém autoridade. Ele é a própria autoridade. Tá? Por isso, a autoridade dele é absoluta, é irrestrita. Tá? Deus, ele tem toda a liberdade de agir em todas as áreas. Só lembrando a você que Deus é perfeitamente ético, justo, santo. Tá? E isto ele nos revela na sua palavra e por isso ele sempre age conforme a sua palavra, porque esta palavra justamente demonstra a sua santidade, a sua ética como pessoa que é o nosso Deus. O ser humano pode ter autoridade, só que delegada é limitada. Tá? Então, nós recebemos de Jesus uma autoridade, mas é limitado. Então, é como se fosse dentro de uma questão judicial, né? Um advogado, por exemplo, quando contratamos um advogado, nós damos a ele, né, uma certa autoridade para ele falar em nosso nome. Tá? Então, nós também, da parte de Deus, recebemos autoridade, ok? Aspectos da autoridade de Jesus. Sua palavra era com poder. A palavra era usada e é a mesma que a autoridade. A palavra usada para poder é a mesma que a palavra usada para autoridade em Mateus 7:29. Então, quando diz assim
e Jesus falava, tá, com poder, a sua palavra era com poder, é a mesma referência que se diz, tá, que Jesus tinha autoridade. Então não havia referências tímidas às tradições dos anciãos, ou ao dito ou daquele escriba, como eram familiares nos sermões que costumavam ouvir em suas sinagogas. Bom, deixa eu esclarecer melhor para você este caso. Veja, diz o texto: e falaram-lhe dizendo, dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? Lucas 20, versículo 2. Então, os fariseus, os saduceus, questionam a autoridade, a palavra de Jesus, né? A palavra dele tem um peso, tá? Enquanto muitos mestres saduceus, fariseus, os escribas, eles reivindicavam a autoridade de sua escola, tá? Assim, na escola, a escola judaica tinha várias, aliás, a cultura judaica tinha várias escolas, né? Como os fariseus, saduceus e outras escolas. Agora, cada líder, cada mestre, ele reivindicava essa escola, né? O rabino tinha seu diploma, todo sacerdote tinha sua ordenação e reivindicava, conforme o mestre disse, conforme tal mestre falou. Agora Jesus não. Jesus disse, ouviste que foi dito, né? Tampouco vos direi, né? Jesus usa esses termos, né? E eles se assustam com isso, porque Jesus, ele disse, então, né? Ouviste que foi dito tal e tal, aí Jesus disse, porém eu vos digo, tá? Veja aqui, bom, deixa eu voltar aqui, para deixar mais claro. Vamos ler Lucas 28, deixa eu pegar a Bíblia aqui, eu quero deixar bem claro essa parte aqui para você. Lucas, vê aí se acha aí, Lucas versículo 20, capítulo 20, versículo 8, achou aí? Vamos ler. Diz assim, ó, então Jesus lhes replicou, porém nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Bom, veja, os anciãos, tá, tinham questionado com Jesus, né, como ele pode falar com tanta autoridade, porque ele dizia, eu porém vos digo, né, a autoridade de Jesus, como é que ele poderia reivindicar uma autoridade acima dos mestres, vamos dizer? E Jesus faz uma pergunta a eles, dizendo, o batismo era de João, era de Deus, ou é dos homens? Tá, veja o versículo 4. E eles, sabendo que era de Deus, mas não querendo se expor para o público, porque eles não cederam, não se batizaram no batismo de João, mas eles então querendo esconder este conhecimento que eles tinham, tá? Essa a verdade que eles sabiam que João foi enviado por Deus, eles mentem, dizendo, né? Eles disseram assim, responderam que não sabiam. Nós não sabemos. Mas eles estão mentindo. Então é aí que Jesus responde dizendo, porém, Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês não querem dizer, vocês sabem o que é a verdade. Vocês sabem que João foi enviado por Deus, mas vocês não querem dizer. Então, se vocês não querem dizer, também eu não vos digo com que autoridade faço essas coisas, tá? Então, entenda essa questão da autoridade aqui. Jesus se nega a dizer, tá, qual a fonte de autoridade, né? Porque os fariseus, eles se escondem, né, a verdade de que eles sabiam, né, que João Batista foi enviado por Deus, tá? Então, não que Jesus todas as vezes queira esconder a fonte da sua autoridade, mas simplesmente Jesus, neste momento, está dizendo que não vai dizer a fonte da sua autoridade, porque os judeus não querem aceitar que João Batista ele veio da parte do Pai, tá? Mas nós sabemos que a autoridade dele vem do Pai. Bom, Jesus tem toda a autoridade.
Agora entenda, por favor, Jesus sendo 100% Deus, tinha toda a autoridade aqui na terra. Sendo 100% homem, dependia da orientação do Pai. Isso tem que ficar bem claro, por favor, para você, meu amado irmão, minha irmã. O exercício da autoridade de Jesus era limitado pela incredulidade de sua audiência, como por exemplo em Nazaré. Bom, deixa eu explicar mais um pouco aqui. Jesus sendo Deus, tá? Ele se faz homem. E como homem, na sua natureza humana, enquanto está aqui na natureza humana, ele abre mão do uso de autoridade plena como Deus para se limitar, tá? Para a orientação do Pai. Quando Jesus disse assim, eu faço do jeito que eu vejo o Pai fazer ou aquilo que eu ouço dele. Tá? Então, 100% aqui como homem, ele é dependente da autoridade do Pai. Só quando Deus, Pai, lhe libera agir como Deus, ele age usando a sua natureza divina, tá? Mas mesmo assim, tá? Mesmo usando a sua natureza divina, diz aqui no caso de Nazaré, que muitas pessoas não foram curadas. E diz o texto que Jesus não podia curá-las. Veja só, Jesus não podia curá-las? Sim, está escrito. Tá? Agora, não é que Jesus não tem poder. A questão é que disse o texto que o povo não acreditava nele, não cria nele, eram incrédulos. Então, o que limita o poder de Jesus é a incredulidade. Deus tem poder para fazer muita coisa, mas quando as pessoas não creem nele, aí é impossível que ele faça algo por você, porque está escrito que é impossível agradar a Deus sem fé. Amém? A autoridade demonstrada por Jesus para ensinar, para perdoar pecados, é a autoridade sobre a natureza. A autoridade de Jesus demonstrada, veja, ele vai demonstrar essa autoridade no ensino sobre a natureza e no perdoar pecados. Mateus 7,29 diz, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Veja essa comparação, por favor. Essa referência é porque os escribas invocavam a sabedoria e conhecimento do seu mestre. O que eu disse anteriormente, agora estou esticando um pouquinho aqui. Jesus dizia, eu porém vos digo. Então Jesus, ele expõe uma autoridade. Tá? Ouvistes que foi dito, muitos falaram, interpretaram de uma forma a palavra, a lei. Agora eu vou explicar da minha forma, é isso que está dizendo. Por exemplo, vamos tomar um exemplo de Mateus 5, 39 e 41. Disse, se alguém te obrigar a carregar o fardo por 1 milha, disse Jesus, vai 2, leva a carga por 2, eu porém vos digo. Tá? Ou seja, havia algumas questões interpretadas na palavra de Deus, mas conforme o egoísmo. Tá? Às vezes o nosso egoísmo nos faz interpretar a palavra de Deus de uma forma errônea. Então vamos ler assim Mateus 5, 39. Diz assim, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo. Agora só, veja, eu, porém, vos digo. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo. Agora 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Você, que isso, rapaz? Se eu tenho raiva do inimigo, né, eu não vou fazer isso. Jesus está dizendo, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você quer ser livre em questão, tá? Espiritual, emocional e até mesmo de enfermidades que são causadas pelo emocional abalado, Jesus disse, aprenda a gerenciar sua liberdade. Aprenda a gerenciar sua emoção. Como assim? Jesus disse, quando alguém te obriga a andar 1 milha, você
como está sendo obrigado, você faz de má vontade. Você faz com raiva. Agora, por quê? Porque os outros estão te obrigando. Então você vai decidir. Quando você decide algo, o peso diminui. Você vai dizer, se você quer que eu ande 1 milha, ou seja, 1,6 km, eu vou andar 2 milhas, ou seja, 3 quilômetros é 200, eu carrego esse fardo para você, vamos lá. Eu decido carregar esse fardo. É interessante isto, porque o fator intelectual, tá? O nosso cérebro, ele nos ajuda muito nesse contexto. Quando eu decido por algo, eu ganho mais força. Faz esse experimento, faz as coisas por decisão, não por obrigação. Aprenda a ser livre. É isso que Jesus está dizendo. Se fosse olho por olho, né, como disse um sábio homem, todos os homens seríamos caolhos. Né? Então vamos parar de nos ferir a nós mesmos e vamos gerenciar as nossas emoções. Para perdoar pecados, Jesus tem poder. Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E como só Deus pode perdoar pecados, tá? Então esta ação de Jesus é para demonstrar que Ele é Deus. Ou seja, é a natureza divina se manifestando. Eu disse para você que tem momentos que o Pai lhe concede esta ação plenamente divina. É o caso aqui de perdoar pecados. É autoridade sobre a natureza, mesma coisa, tá? É questão divina. Em Lucas 8, 22, 25, vemos manifesta de forma bem clara a natureza humana e divina de Jesus, que agem em plena harmonia. Olha só o que estou dizendo aqui, agem em plena harmonia. Por favor, não existe intercâmbio, existe harmonia. Não é uma hora a natureza divina agindo, outra hora a natureza humana agindo. Não, há uma harmonia, tá? Há um acordo pleno. Então, no aspecto humano, como homem que Jesus é, que ficava o dia inteiro ensinando, às vezes debaixo do sol quente, né? Já está cansado e ele deita e dorme. Né? Agora, os discípulos acordam o mestre e Jesus se levanta e repreende a tempestade e diz: cala-te vento, acalma-te tempestade, e acaba a tempestade. Tá? Ou seja, isto já é uma autoridade divina, tá bom? Ele manda, ele não reivindica um nome, não reivindica uma autoridade, assim como às vezes nós podemos fazer em nome de Jesus. Não, ele é o próprio Jesus, ele é o próprio Deus, e ele mesmo diz: vento, cala-te, tempestade aquieta, e acabou. Então essa é a natureza divina de Jesus sendo manifesta. O centurião é a autoridade de Jesus. A fé vem pelo ouvir, ele reconhece a autoridade de Jesus e o receber poder e reconhecer a autoridade. O centurião é a autoridade de Jesus. Até que ponto a autoridade do Senhor Jesus pode chegar? Tá? Isso vamos entender aqui algo muito lindo que o centurião vai nos ensinar. A fé vem pelo ouvir. Em Lucas 7,3 disse que este centurião, que quando ouviu falar de Jesus, tá? Esse ouvir falar de Jesus mostra então que este centurião, ele é alcançado, tá? Por algum diálogo contando de Jesus, a sua autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre circunstâncias fora do normal. Agora perceba que este centurião demonstra uma humanidade diferenciada de seus pares. Ou seja, os outros centuriões não tratavam seus escravos com dignidade. Agora este centurião, né, ele pega o seu escravo e se preocupa por ele. Tá? Então, naquele período, no período romano, os escravos eram simplesmente propriedades de seus donos. Eles como se fossem objetos. Inclusive, esses senhores tinham direito sobre a vida e a sua morte. Ou seja, poderia simplesmente, este soldado
este centurião poderia deixar o servo morrer, acabou, é mais um objeto de uso. Mas este homem, ele é diferenciado. Então você já vai perceber que este homem é sensível ele tem uma humanidade diferenciada. Segunda questão é que ele reconhece a autoridade de Jesus. Este centurião reconhece que Jesus tinha autoridade. Eu acho muito lindo esse texto de Lucas 7, versículos 7 e 8, que nos diz: dize, porém, uma palavra. Olha, o centurião falando. E ele disse: eu sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, eu tenho superiores. E também diz: tenho soldados debaixo do meu poder. Então vemos duas questões aqui deste centurião. Uma, que é uma pessoa obediente aos seus superiores, e outra, que ele tem soldados que lhe obedecem. Eu quero que você relacione muito bem isto, como este pagão, né? Como este homem romano, como ele foi adquirir fé e desenvolveu essa fé. Por isso Jesus se assusta, né? Se espanta e diz assim: nunca vi tanta fé. Tá? Mas veja que essa fé é trabalhada dentro de uma área, tá? Humana. Como? Sendo obediente. Porque este homem é obediente aos seus superiores, ao mesmo tempo que ele é obediente aos seus superiores, ele aprende a dar ordens àqueles que lhe são subordinados. Tá? Então, ele entende, já que Jesus, tá? Ele está lá, ele vê em Jesus uma pessoa de autoridade. Ele disse: Senhor, quando eu mando, aqueles que são sujeitos a me obedecem, então o Senhor manda. Disse uma palavra, que a enfermidade, que é inferior ao Senhor, que está sujeita ao Senhor, vai obedecer o Senhor. Tá? E Jesus realmente opera um milagre, aquela pessoa, né, o servo é curado. Tá? Então, você quer ter autoridade? Aprenda a ser obediente. Tá? E esse é o fator aqui que nos está ensinando claramente. Receber poder e reconhecer a autoridade. Nem ainda em Israel, disse Jesus, tenho achado tanta fé. Tá? Estou juntando fé à obediência. Tá? A obediência, ela é um círculo. Você tem fé, obedece, você tem fé. Tá? Isso é um caminho que vai circulando. Se tem algo que chama a atenção de Jesus, é a fé. A nossa verdadeira fé nos leva à ação. Tá? Lembra de Adão e Eva? Tá? Eu coloquei aí no fundo, né, esse desenho aí, essa figura. Veja, Adão e Eva, né, se eles tivessem crido naquilo que Deus lhes disse, tá? Se eles tivessem acreditado naquilo que Deus lhes disse, eles não teriam comido da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Mas eles creram em Satanás, por isso que eles comeram. Porque Satanás disse: pode comer, não vai acontecer nada, vocês não vão morrer. Tá? Eles comeram do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e isso lhes levou ao rompimento do relacionamento com Deus. Tá? Ou seja, o não crer em Deus rompe nosso relacionamento com Deus, e uma vez que nós rompemos o relacionamento com Deus, então é natural, tá, que a vida de Deus pare de fluir para conosco. Então Adão e Eva começam, tá, a envelhecer, o ser humano começa a acabar-se, porque a fonte da vida, né, estava desligada. Agora nós temos uma promessa que quando cremos em Cristo, a última inimiga a ser vencida será a morte. Ou seja, mesmo que nós morramos em algum momento, nós ressuscitaremos com corpos transformados. Essa é a nossa alegria, é isso que Cristo veio fazer para nós, né? Nos mostrar que é possível crer, e crendo, ressuscitaremos à semelhança dele. Amém? Então tenha fé, meu amado irmão, minha irmã. Vamos agir por fé para que possamos ter o benefício do Senhor. Concluindo, o Evangelho de Lucas nos transmite uma preciosa lição sobre a autoridade de Jesus,
como Deus, em sua natureza divina, que tem todo o poder, e como homem, em sua natureza humana, é totalmente dependente do Pai. Bom, mostramos os aspectos da autoridade de Jesus, apresentamos a autoridade demonstrada por Jesus e revelamos o alcance da autoridade de Jesus. Parabéns para você que chegou no final da aula, Deus te abençoe, inscreva-se no nosso canal, deixe sua curtida, amém? E compartilhe com amigos, com pessoas e abençoe essas vidas com estas videoaulas. Aliás, eu lembro a você que na parte inferior do vídeo tem os links que você pode baixar esses slides e usar. Tá na tua classe, é gratuito, tá? Você clica no link e vai aparecer para você baixar este PowerPoint para você usar na tua igreja, na tua escola bíblica dominical. Faz algo bonito na escola dominical, Deus vai te abençoar. Amém? Paz do Senhor, muito obrigado por ter participado. Uma boa escola dominical para você.